recebemos do alto a instrução de que esse domingo deveria ser um domingo para expor, explanar a nossa visão. O Espírito Santo me deu uma direção. Eu acredito que nós reconhecemos que o fato de nós nos reunirmos como uma igreja local, a igreja Emaús, ela é uma igreja local. Nós temos os nossos hábitos, temos os nossos costumes. Como toda igreja local, nós temos uma visão. Essa visão nos dá norte para aquilo que nós estamos construindo juntos aqui neste lugar e a partir deste lugar. Somos uma família que prioriza o relacionamento com Jesus, que acredita na soberania da palavra e que influencia a sociedade através do poder do Espírito Santo. Isso precisa ser uma realidade do nosso meio. Você é chamado para viver um cristianismo onde o seu relacionamento com Jesus, ele deve ser priorizado. E é por isso que nós teremos nesta semana aquilo que é para nós como igreja Emaús um hábito, um costume. Uma semana qual nós a intitulamos de a Semana da Consagração. Nós não teremos os nossos GRs, que são os nossos grupos de relacionamento. Nós não teremos as reuniões nas casas, que é inclusive a maneira com a qual nós fazemos e vivemos igreja. Na primeira semana, nós reservamos 3 dias. 3, num aspecto simbólico, tendo em vista que cada mês possui aproximadamente 30 dias. Me refiro ao fato de ser aproximado, porque mês sim, mês não, inclusive fevereiro é a exceção das exceções. Mas 3 então simboliza como se nós estamos dando 10% do nosso mês, simbolizando o mês, aonde nós temos então o encargo de jejuar. Muito importante que você entenda que esses 3 dias de terça a quinta, nessa semana, nós como igreja estaremos de jejum. Nós estaremos exercendo essa disciplina do Espírito. Não fique de fora, se você faz parte da nossa família espiritual, é um jejum corporativo que nós temos mensalmente. Além disso, nós não apenas jejuamos, mas nós também nos reunimos aqui no prédio da igreja para orarmos e intercedermos por aquilo que nós estamos construindo juntos. Nós, na Semana da Consagração, temos 2 turnos, um turno pela manhã e um turno pela noite, pela manhã às 6h30 e à noite às 19 horas. O intuito é que de fato, ou antes de você sair para viver o seu dia, para trabalhar, ou depois dos seus afazeres, você literalmente se engajar conosco no processo da intercessão da obra. Embora eu estou me referindo a essas práticas como sendo então costumes da nossa igreja, eu reconheço, como eu disse, que cada igreja local tem os seus costumes, cada igreja local tem os seus valores. Mas uma coisa nenhuma igreja local pode deixar de ter: a centralidade de que a direção que ela está construindo precisa estar completamente pautada na palavra de Deus. E nesse domingo de visão, eu gostaria de trazer para você uma explanação, não apenas daquilo que nós como igreja Emaús somos chamados a viver, mas aquilo que nós cremos que a igreja do Senhor Jesus na terra é chamada para viver. Você sabe que nós, embora tenhamos os nossos métodos, nós nunca podemos cair em um processo de santificar, de cristalizar ou de divinizar a maneira com a qual nós fazemos o que nós fazemos. Ou seja, nós recebemos a instrução bíblica de vivermos princípios, mas nós temos os nossos métodos para viver esses princípios. Por exemplo, evangelismo. Evangelismo é um princípio bíblico. Toda igreja deve evangelizar, mas cada igreja tem os seus métodos, as suas ferramentas para exercer o princípio. Nós temos os nossos. Nós só não podemos batizar os nossos métodos de princípios. Princípios são princípios, ferramentas são ferramentas. E hoje, eu não quero tratar a respeito de métodos. Hoje eu não quero tratar a respeito dos usos e costumes da igreja Emaús. Hoje eu quero tratar a respeito dos princípios da igreja de Cristo. E todos os nossos métodos precisam estar completamente submetidos e alinhados com os princípios bíblicos. A Escritura diz, pode acompanhar Mateus 16:13, quando Jesus, estou lendo na versão NVI, chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem o povo diz que é o Filho do Homem? E eles responderam,
Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la, ou em outras versões, não prevalecerão contra ela. Abaixe a sua cabeça onde você está, feche seus olhos. Papai de amor, papai de graça, rogamos pela tua instrução, pela tua direção, pela tua exortação, pela tua inspiração. Queremos ser uma igreja apaixonada pelo Senhor, apaixonada pela tua presença e apaixonada também pela tua santa palavra. Alinha os nossos usos e costumes, os nossos métodos e ferramentas, a nossa agenda, o nosso cronograma, os nossos afazeres com aquilo que é central, com aquilo que é fundamento, com aquilo que é pilar da edificação segundo a tua palavra. Que nessa noite haja entre nós um espírito de amor, que haja entre nós um espírito de zelo, que haja também entre nós um espírito de reverência pela tua santa presença e pela tua santa palavra. E a igreja diz: glória a Deus. Nesse texto nós temos literalmente o início da igreja. Por mais que a manifestação da igreja vai acontecer no capítulo 1 e no capítulo 2 de Atos, por quê? Porque é quando, no capítulo 1 de Atos, Jesus é assunto aos céus, os discípulos então, eles dão início a essa instituição fundada por Jesus, chamada igreja. Jesus aqui, ele está anunciando que ele fundaria essa instituição. E é claro que isso é tema, inclusive, para uma outra mensagem, sobre o significado da palavra igreja. A palavra igreja, ela significa, na literalidade, eclésia, ou eclesia, e é o grupo de pessoas que são chamados para fora. E aí nós poderíamos contextualizar a respeito do que significava uma eclésia ou uma eclesia em um contexto de domínio do Império Romano, mas esse não é o meu assunto no dia de hoje. Eu quero trazer para você o fato de que nós temos aqui algumas considerações a respeito de Jesus e da sua igreja. A minha proposta é hoje, pode passar, trabalhar com você, que nós estamos aqui para um processo de edificação. O que nós estamos fazendo aqui é que nós estamos edificando a igreja. E eu fui intencional em colocar o verbo edificar no gerúndio, essa conjugação, inclusive na primeira pessoa do plural, porque aliás, fazer igreja é conjugar os verbos na primeira pessoa do plural. Nós, eu, mais você. Não se trata a respeito da primeira ou da segunda pessoa, tampouco da terceira. Não da primeira no singular, mas da primeira no plural. Nós estamos edificando. A ideia do gerúndio aqui nos traz um aspecto de literalmente trazer algo que está em movimento, que está acontecendo. Então, nós precisamos viver edificando igreja. Eu me lembro há um tempo atrás que eu ouvi do meu pastor na ocasião, que ele brincou, trazendo um neologismo, né? Neologismo, para quem não sabe, é quando você inventa uma palavra, para talvez explicar algum contexto, e você acaba então trazendo uma palavra que não existe, mas só para que haja entendimento. Ele diz: se igrejar fosse um verbo, nós deveríamos viver igrejando. Então, amados, quero que você entenda algo. O nosso trabalho é edificar a igreja. Sabe o que isso significa? Que nós não estamos edificando aqui um show gospel. Nós não estamos edificando aqui um entretenimento gospel. Nós não estamos, amados, nós não estamos aqui fazendo alguma coisa para que você se sinta bem. Por mais que você acaba se sentindo bem todas as vezes que você está no lugar do propósito que Deus te criou para estar. Mas o que eu quero que você entenda é que a centralidade do que está acontecendo aqui não é o seu prazer, mas é o prazer de Deus. Que Deus possa encontrar prazer na igreja Emaús.
que o Espírito Santo venha achar nesse lugar, um lugar de repouso, um lugar de manifestação. E aqui eu quero te falar uma coisa: não tem como você pensar a edificação da igreja sem o entendimento de que edificar igreja, inevitavelmente, é eu ser e eu fazer discípulos. Para você entender o que é edificar a igreja, você precisa se posicionar em um lugar aonde você é discípulo de alguém e aonde você faz discípulos, como Cristo fez, como os apóstolos fizeram e como essa pessoa que cuida de você está fazendo com você. Nós precisamos ser e fazer discípulos. Se você não é discipulado, se não tem sobre a sua vida a figura de um líder, e aí nós obviamente precisamos de entender que na nova aliança nós não estamos fazendo referência a uma pessoa que seria como um mediador entre o seu relacionamento com Deus, não é isso. Nós estamos falando no aspecto da instrução, nós estamos falando no aspecto do ensino, porque se nós relembrarmos as palavras de Jesus em Mateus 28, 19, 20 e 21, e de portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. O que isso significa? Que o discípulo de Jesus ouviu de Jesus a frase de que ele deveria sair para evangelizar, mas de que ele deveria pegar essa pessoa e ensinar. Sabe o que isso significa então? Que os discípulos dos apóstolos que andaram com Jesus foram ensinados pelos apóstolos. Então não tem como você pensar que você vai andar sozinho. Não tem como você pensar que você vai aprender sozinho. Porque a grande comissão é ensinando-os. Jesus estava conversando com quem? Jesus estava conversando com gente, com pessoas, com os apóstolos. São vocês que vão ensinar. Não vai aparecer um anjo para ensinar para eles, por mais que, se Deus quiser, ele poderia fazer assim, mas não foi a maneira que ele estabeleceu. Então, nós precisamos estar em uma posição onde nós recebemos ensinamento e onde nós transmitimos ensinamento. Alguém precisa estar aprendendo com você o que você faz. Agora, eu não estou falando de você ter uma plateia. Sabe por quê? Porque hoje a sua rede social é uma plateia. Existe uma plataforma onde você pode falar e pessoas vão ouvir, mas você não faz discípulo lá. Estou falando sobre você fazer discípulo. Estou falando sobre pessoas que vão fazer o que você faz. Não apenas vão ouvir o que você fala, mas vão fazer o que você faz. Discípulo não apenas ouve, ele pratica. Essa é a nossa proposta. Agora, de maneira direta, quando nós olhamos para esse texto que eu li, eu quero fazer 4 considerações a respeito de Jesus e a sua igreja. São 4 verdades sobre Jesus e a igreja, segundo o capítulo 16 de Mateus. Qual que é a primeira das 4 verdades? É que Jesus, ele é o fundamento da igreja. A igreja possui um fundamento, e o fundamento é Cristo. Sabe o que é interessante? Que nessa conversa aqui, nós temos então esse diálogo de Jesus com os discípulos, e Pedro acaba tomando a dianteira como o porta-voz dos discípulos, porque Jesus pergunta: ei, galera, quem que o povo está falando que eu sou? Mas depois Jesus vira para eles e fala assim: mas vós, mas vocês, quem que vocês dizem que eu sou? Pedro, ele então se coloca numa posição de porta-voz, de representante, e ele fala em nome da turma, ele fala em nome da tropa, e ele fala: nós sabemos quem você é. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse momento, Jesus devolve para Pedro uma declaração. Quando Jesus recebe uma afirmação de Pedro, ele devolve uma declaração. Qual que é a declaração que Jesus devolve? Pedro, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas. E agora, sobre
essa revelação que você está tendo, eu quero te afirmar uma coisa: que sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Agora, nós temos aqui 3 alternativas de acordo com pensadores bíblicos sobre qual é o significado da pedra que Jesus menciona para Pedro. Existe uma primeira linha de pensamento que diz que a pedra é o próprio Pedro, tendo em vista o significado do nome Pedro, Petros. Mas, olha aqui para mim, a pedra não pode ser Pedro, porque a igreja não é edificada em cima de um homem, a igreja não é fundamentada em cima de um homem de carne e osso. Então, essa primeira hipótese está descartada. Mas existem outras 2, talvez uma é até uma ponte para o entendimento da terceira, que é a plena, a completa, de que a pedra seria a afirmação de Pedro, de que a pedra seria a declaração de Pedro. Mas na realidade, a declaração de Pedro é uma revelação daquilo que é a pedra. A pedra é Cristo. Jesus, ele disse: olha, eu vou fundar a minha igreja em cima da minha própria pessoa. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer de que nós não podemos lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, Cristo Jesus. Porque Jesus é o fundamento da igreja. Pedro, quando ele está vivendo a igreja de Atos, aconteceu que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos todos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. Em Atos capítulo 2, então, o Espírito Santo vem e ele enche aqueles 120 homens que estavam reunidos no cenáculo do templo. Aqueles homens então, e é uma coisa tão louca, porque aqueles 120 homens, eles são cheios do Espírito Santo, e 3.000 pessoas chegam para assistir esses 120 homens se enchendo do Espírito Santo. Essas 3.000 pessoas de início pensaram assim: eles estão bêbados. Mas até que então Pedro se levanta e prega para essas pessoas. É engraçado que no primeiro culto da igreja primitiva se converteram 3.000 pessoas. Primeiro culto da igreja. Agora, por que eu estou mencionando? Porque nesse discurso de Pedro, já no discurso de Atos capítulo 2, Pedro, ele traz esse entendimento de que a igreja é fundamentada em Cristo. Pedro deixa muito claro: vocês o rejeitaram, mas o que nós estamos fazendo aqui é aquilo que ele nos comissionou para fazer. Pedro, inclusive depois, quando ele escreve a sua primeira carta, no capítulo 2, ele fala que Cristo é a pedra, e ele ainda diz: a pedra que alguns rejeitam. Então, você precisa de ter um entendimento de que quem fundou a igreja é o próprio Cristo. A igreja tem fundador. Tem muita gente achando que inventou a roda. A igreja, ela já estava aqui antes de você chegar, e ela vai permanecer caso você decida ir embora, porque a igreja tem um fundamento. Jesus é o fundamento da igreja. Mas em segundo lugar, Jesus não é apenas o fundamento da igreja, Jesus é o dono da igreja. A igreja tem dono. A Escritura afirma que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Jesus chamou a igreja de minha. Em outras palavras, a igreja não é sua, a igreja não é nossa, a igreja é dele. A igreja tem dono. E em toda a história, todo homem que quis se colocar na posição de dono foi removido pelo verdadeiro dono. Ninguém pode achar que manda na igreja. Você não manda em nada aqui dentro, eu não mando em nada aqui dentro. Todos nós estamos debaixo daquele que é o cabeça da igreja. Eu edificarei a minha igreja. Sabe o que é interessante? Você só é dono daquilo que você pagou para ter. E eu quero te falar que teve um que pagou o preço pela igreja. Ele é o dono da igreja. Não foi o meu sangue, não foi o seu sangue, foi com o preciosíssimo sangue imaculado do Cordeiro de Deus que a igreja foi fundada. Eu edificarei a minha
igreja. A igreja tem dono. Não queira se colocar na posição de achar que você tem direito de escolher alguma coisa em um lugar onde não é sua casa. Na sua casa, você faz o que você quiser. Mas na casa dos outros, você tem que respeitar o dono da casa. Eu quero te dizer que essa casa aqui tem dono. Ele é o dono da igreja. Mas em terceiro lugar, ele diz, antes de falar minha, o que ele fala? Eu edificarei. A igreja é dele, mas a edificação também é dele. Jesus, ele é o fundamento da igreja, ele é o dono da igreja e ele é o edificador da igreja. Ele edifica a igreja. Você sabe que existem muitas maneiras de edificar uma igreja, inclusive a maneira de Deus. Pode ser que tem muita gente edificando de muitas maneiras, menos a maneira de Deus. Isso pode ser que aconteça. Agora, nós temos que ter temor de sempre voltar com humildade no coração aquela pergunta: nós estamos edificando segundo o modelo de Cristo? Segundo o modelo daquele que é o dono, daquele que é o fundador? Você sabe que eu gosto do exemplo da Arca de Noé. A Arca de Noé, ela tanto pode apontar para Cristo, quanto pode apontar também para a igreja. A Arca de Noé, ela pode apontar para Cristo, porque na arca estava a salvação. As pessoas, no contexto do dilúvio, que eram literalmente os parentes de Noé, quando eles entraram na arca, eles foram salvos. Foram salvos. A arca aponta para a salvação, a arca aponta para Cristo. Mas por outro lado é o seguinte: estavam na arca aqueles que foram salvos. A igreja é o lugar onde as pessoas que foram salvas estão. Por que eu estou mencionando? Quando Noé foi construir a arca, Noé recebe de Deus a orientação de duas coisas: das dimensões da arca e de quais materiais deveriam ser usados para a construção da arca. Sabe o que isso significa? Que as dimensões e os materiais que nós estamos usando para construir a igreja, nós recebemos de Deus e não escolhemos segundo a nossa vontade. Então, tem gente que é o seguinte: o camarada acabou de chegar, e aqui eu não estou dando recado para ninguém, o que eu estou trazendo é ensinamento, com base na revelação da palavra de Deus. Tem gente que acaba de chegar e quer determinar como que uma coisa tinha que ser. Deixa eu te falar algo, com muito amor e carinho. Você pode ter ideias, e as suas ideias são bem-vindas, nós amamos ouvi-las, mas você precisa ter um entendimento de que a sua ideia, ela é apenas uma ideia. Se aquilo que você falar fizer sentido, se aquilo que você falar estar em linha com aquele que é o edificador, glória a Deus. Mas o que nós precisamos de entender é que quem somos nós para chegar apitando como que alguma coisa deveria ser? Pelo amor de Deus, a palavra do Senhor já nos instrui qual é o material, quais são as dimensões. Chegou agora e quer sentar na janela. Estava pulando carnaval semana passada e quer determinar o rumo da igreja. Acorda para a vida. Abre o olho. A igreja tem um edificador. A igreja é fundamentada, ela é propriedade e ela é edificada por Cristo. Nós vamos fazer do jeito que Ele determinou que seja feito. Como você levanta um obreiro na igreja? Como você levanta um pastor? Está escrito. Nós não vamos colocar porque é gente boa. Nós não vamos colocar porque é amiguinho. Nós vamos colocar porque está escrito que um obreiro deve manusear bem a palavra da verdade. Não manuseia bem a palavra da verdade, então não pode ser pastor ainda, meu amado. Está escrito. Jesus já deixou claro quais são as dimensões e o material. E é por isso que nós precisamos, domingo após domingo, nos expormos à palavra, para aprendermos mais, para recebermos mais instrução,
para recebermos mais direcionamento. Nós cooperamos com Ele, mas Ele é quem edifica. E por fim, a quarta e última consideração e verdade a respeito de Jesus e a sua igreja, de acordo com Mateus capítulo 16, é que Jesus, Ele não é apenas um fundamento, Ele não é apenas o edificador ou o dono, mas Ele é o protetor da igreja. A igreja, ela é guardada por Cristo. A igreja não é guardada pelo seu berro. A igreja não é guardada pelo seu tweet. A igreja não é guardada pelo seu story. Por mais que você possa se colocar em uma posição de ser um porta-voz da vontade de Deus, seja. Mas o que eu quero te dizer é que existe um que zela pela igreja. Tem gente que às vezes tem uns termos, não, porque quando eu fiz isso, eu salvei. Salvou o quê? Sabe, eu já ouvi tanta coisa na minha vida. Eu salvei o encontro, eu salvei não sei o quê. Salvou o quê? A igreja tem um protetor, tem alguém que está cuidando dela, tem alguém que está zelando. E é engraçado que tem gente também, cara, que quer ser os justiceiros gospel, em nome de ser o protetor da igreja. Eu quero te falar uma coisa, que quem vai se assentar no grande trono branco não é você. Desce, filho, dessa cadeira de plástico feia que você está sentado, porque Ele está sentado no trono, e é Ele quem vai determinar o que é palha, o que é feno, e o que é ouro e pedras preciosas. Por que você quer ficar julgando como se o fogo é seu? O fogo não é seu. Você sabe que Ele é o dono do fogo, e o que nós estamos fazendo vai passar pelo fogo dele. Ao invés de você ficar preocupado com o material da casa do seu vizinho, começa a ficar preocupado com o material da sua casa. Começa a olhar no espelho, ao invés de olhar pela janela. E quando você tem esse coração, você entende, ei, a igreja tem um protetor, a igreja tem um dono. Eu quero te falar uma coisa, é Ele quem sustenta a igreja. Eu quero te falar, se você for infiel, Ele vai levantar aqueles que serão usados. Ele vai levantar aqueles que serão cooperadores. E eu quero te falar uma coisa, a igreja vai prevalecer. Sabe por quê? Porque a igreja tem um protetor. Sabe por quê? Porque Ele disse, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Em outras palavras, Ele virou para Pedro e falou assim, Pedro, deixa eu te contar uma coisa, eu vou proteger minha igreja. Junto o inferno inteiro não tem poder, porque a igreja é minha. Ah, como eu sou um privilegiado de poder fazer parte deste lugar que está blindado, deste lugar que está guardado sob a mão forte e poderosa do Senhor Jesus Cristo. Talvez alguém pergunta, pastor, e a perseguição? É uma boa pergunta. Quantos cristãos já morreram nas mãos do comunismo? Você aí que fica apoiando o comunismo, quantos cristãos, vai estudar a história da igreja. O comunismo em toda a história matou cristãos. Você sabe, talvez hoje, no mundo muçulmano, tem tanta gente morrendo, tanta gente sendo ceifada, pelo nome de Cristo. Você pensa, nesse caso, quando eu tenho então uma pessoa que ela é morta, porque ela segue Jesus, quer dizer que Jesus não aguardou? Você sabe que quando nós temos uma perseguição, é uma clara referência de uma força contrária àquilo que você está fazendo. A perseguição vem com o intuito de fazer com que você pare de fazer aquilo que você está fazendo. E eu quero te contar então, que quando alguém morre em detrimento a uma perseguição, isso não significa que Jesus não protegeu, é o contrário. Ele protegeu tanto, mas tanto, que a força contrária não foi capaz de deter a convicção que aquela pessoa tinha na missão. De tal maneira que a oposição pode até matar, mas não vence. Você pode até me matar, mas você não tem o poder de me paralisar. Isso
É uma conta que não fecha na cabeça da oposição. Porque nesse exato momento, existem pessoas fazendo o que nós estamos fazendo aqui, ó, mas correndo risco de vida, para poder dar um glória a Deus e um aleluia. Você sabe que se a gente tivesse revelação do preço que no outro lado do mundo, os nossos irmãos em Cristo estão pagando para estar aqui, fazendo o que a gente faz, eu acho que a gente seria muito mais livre na presença de Deus. Oh, irmãos, Ele é o protetor da igreja, Ele é o fundamento, Ele é o dono, Ele é o edificador e Ele é o protetor da igreja. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus onde você está. Mas avançando, além de trazer a respeito das 4 verdades a respeito de Jesus, da sua igreja, segundo Mateus 16, não precisa você abrir, porque eu quero só fazer uma citação. Segundo Efésios capítulo 2, Paulo usa 3 metáforas que também têm o poder de explanar a respeito do que é ser igreja. O apóstolo Paulo, ele traz 3 metáforas, e quais são elas? Está escrito, de acordo com aquilo que nós lemos, que a igreja é uma família, que a igreja é um corpo e que a igreja é um templo. A igreja, ela é uma família para o pai, um corpo para o filho e um templo para o Espírito. E aí, nós precisamos então de reconhecer que existe um ponto que une, existe um elo de ligação entre essas 3 expressões, família, corpo e templo. E esse elo é a unidade. Não se constrói templo, não se vive família, ou não se manifesta corpo sem unidade. A unidade é a base desses 3 elementos que se manifestam ou que são construídos. E nós precisamos entender a respeito desses 3 termos. Vamos pegar o primeiro termo, família. Família tem uma coisa interessante. Em primeiro lugar, você não escolhe ela. Você sabe que tem muita gente que acha que está na posição de ficar escolhendo aquilo que na realidade precisa ser aceito. Tem muito mimimi por aí. Tem coisa que você escolhe, tem coisa que você aceita. Eu não escolhi meu pai, eu não escolhi minha mãe, eles são minha família. E nisso, não estou falando isso porque tem tanta gente que usa assim, frases ou verdades, princípios, como parâmetro para querer gerar alguma prisão dentro do coração das pessoas. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que em algum momento da sua vida, você vai ter que encarar um fato. Sabe qual fato? Que com relação aos seus familiares, você não tem a opção de deixar de amar. Meu irmão está aqui, e é inevitável que quando você convive com uma pessoa que você chama de irmão, porque você tem as suas tretas. Ou só eu que tive com ele? Mas você sabe, meu coração é tomado de amor por ele. Eu sou apaixonado por ele. Toda vez que eu vejo meu irmão, eu quero dar um beijo nele. Eu sou louco nele. Inclusive, não vou falar porque ele é meu irmão, mas o meu irmão é a pessoa mais incrível que eu conheço. Eu não conheço nenhuma pessoa mais gente boa. Eu não conheço nenhuma pessoa mais legal. Eu não conheço nenhuma pessoa mais agradável do que meu irmão. E eu estou falando isso na presença de Deus. Agora, eu já tive muita treta com ele. Mas assim, mas muita. Mas muita. Mas eu te pergunto, por que eu o amo? Porque quando você é família, você ama apesar das tretas. Você sabe que dia que nós vamos ter revelação do que é essa igreja? No dia que a treta for resolvida e o amor permanecer. Só que tem muita gente que por causa da treta quer separar. O seu casamento é a família que Deus te deu. Você não separa por causa da treta. Você resolve a treta e você continua amando aquela pessoa que Deus te deu para ser família. Quero te contar uma coisa. Edificar a igreja é nós termos um coração de entender. Isso aqui é família. E se eu tiver esse entendimento, no dia que tiver a treta, nós vamos resolver a treta.
para de ficar fugindo das resoluções de treta que você tem que ter com os irmãos da igreja. Olha no olho, fala a verdade, encara a situação, encara o problema. Sabe por quê? Porque no final vai manifestar o perdão. No final vai manifestar o domínio próprio, a mansidão. E no final, sabe o que vai sobrar? O amor. Sabe por quê? Porque é seu irmão, porque é família. Diga assim: a igreja é uma família. Então começa a enxergar o seu irmão, não na ótica que você vai ter a oportunidade de se livrar dele, mas na ótica de que você vai precisar de avançar, para que a sua relação possa sobressair em detrimento da sua discussão. Segundo lugar, além de igreja ser família, igreja é corpo. Sabe o que é interessante? Porque o corpo te faz entender a ideia de que nós estamos em movimento. Uma vez eu li um livro chamado Uma Força em Movimento. Esse livro fazia referência à igreja. Amados, o corpo, ele faz uma declaração de que nós somos completamente formados por membros diferentes, que uma vez que todos estão sujeitos à mesma cabeça, nós temos condição de estar andando juntos para o mesmo lugar. É impossível a minha mão se rebelar de um nível que ela diz: eu não vou andar mais com esse corpo. As pernas podem ir para a direita, eu vou para a esquerda. Não, é impossível a mão se rebelar, não tem como. Inevitavelmente a mão vai para o mesmo lugar que as pernas. Por quê? Porque embora são diferentes, estão indo para o mesmo lugar. Vou te contar uma coisa: há quem diga que nem mesmo as nossas duas mãos são iguais, totalmente, completamente, plenamente. Tudo no nosso corpo é diferente. Mas para que haja movimento, para que haja locomoção, para que haja a sensação, esse corpo trabalha em cooperação mútua. É tão louco que para eu mexer meu braço, as articulações estão cooperando uma com a outra. Para um sistema digestivo funcionar, nós temos órgãos que cada um faz o seu trabalho, para que haja a plena digestão, para que haja a plena respiração. O sistema respiratório, você sabe, precisamos de entender que a igreja não é só família, a igreja é corpo. E se a igreja é corpo, eu preciso de entender que eu tenho uma responsabilidade de funcionar para que o corpo ande. Você está jogando o time do avanço da igreja? Você está jogando o time do movimento da igreja? Porque se você joga nesse time, você precisa entender que eu sou um membro diferente do outro, mas eu estou indo para o mesmo lugar. Amados, igreja não é sobre quem está aqui à frente. Igreja é sobre quem está do seu lado. Em terceiro e último lugar, além de ser família e além de ser corpo, a igreja é um templo. Diga comigo, templo. Você sabe que nós precisamos de lembrar de algo. O templo, eu amo aquela expressão que nós estamos aqui construindo uma casa para Deus. A igreja é um templo para o Espírito. Nós estamos construindo um lugar de habitação da presença. Existe um aspecto de que eu sou templo do Espírito Santo de maneira individual, mas nós como igreja também somos templos do Espírito Santo. Por isso que eu não sou a igreja, você não é a igreja, nós somos a igreja. Nós nos tornamos igreja quando estamos juntos. Possível você ser igreja sozinho na sua casa. Você é igreja quando você está alinhado com outras pedras que estão juntas na edificação do templo. Então vamos falar de pedra. Jesus é a pedra angular. Acabei de falar sobre isso. Jesus, ele é o fundamento da igreja. O fundamento da igreja também recebe essa expressão nas escrituras: a pedra angular. Jesus é a pedra.
Agora, por exemplo, vamos lá, vamos falar de evangelismo. Quando eu saio para evangelizar, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando pedras, cada pessoa que nasce de novo é uma pedra. Essa pedra, ela é colocada em um processo de edificação, em um processo de edifício. É o edifício que nós estamos construindo. O templo é um edifício. Eu tenho uma pedra angular, que é Cristo, que é o fundamento, que é a base. Mas depois eu tenho então essas pedras que vão sendo colocadas para que a casa para que a casa se forme, para que o templo ganhe então materialização. Agora, vamos lá. Evangelismo é buscar a pedra. Mas imagina, eu estou levantando uma parede. Imagina quando eu pego um monte de pedras aleatórias e eu preciso ter a eficácia em levantar uma parede. Como que eu vou conseguir pegar essas pedras e fazer delas uma parede? Quando essas pedras têm a disposição de serem completamente organizadas, buriladas, esculpidas, de tal maneira que essa pedra ela é afiada, para que haja um encaixe perfeito. A pedra então está recebendo uma intervenção de fora, para que ela ganhe uma forma de encaixe. Você é uma pedra que precisa ganhar uma forma de encaixe. E se o evangelismo é o buscar a pedra, o discipulado é o formar a pedra. Nós precisamos de ser formados, para que haja na nossa vida um encaixe. Essa formação é no discipulado. Por isso que discipular dói, dá trabalho, é um processo, porque nós estamos falando de encaixe. Nós estamos falando de cruz. E aqui, se a gente até sair de uma visão micro e expandirmos um pouco a nossa visão, nós chegamos no seguinte entendimento: a igreja brasileira, nos últimos tempos, em especial nas últimas décadas, está sim vivendo um avivamento. Pessoas de fora, sempre quando vêm gringos, homens e mulheres de Deus de outras nações, quando pisam em território brasileiro para fazer a obra de Deus, irmãos que ministram louvor, irmãos que ministram a palavra, todos eles testificam: existe um mover que está acontecendo no Brasil. Olha, se você está cauterizado de ambientes como esse que nós vivemos hoje na adoração, com muito amor e carinho, você está doente, você está definhando, porque tem glória aqui, está acontecendo, é real. As pessoas que vêm de fora, elas falam: o que é isso? Isso é conferência? Não, isso é um culto de domingo. Está acontecendo em tudo quanto é lugar. Deixa eu contar um negócio. Olha que graça de Deus. Essa igreja aqui está lotada. Multiplicamos um culto, tem poucos meses, em setembro. Vou te contar uma coisa. Sabe por que está lotado? Não tem nada a ver com a gente. Sabe por quê? Porque o Brasil está vivendo um mover. Não tem nada a ver comigo, tem nada a ver com você. Qualquer um que abrir igreja, claro, não estou falando de gente, estou falando de gente que não presta, não estou falando de charlatão, não é isso que eu estou falando, você está entendendo? Estou falando de gente séria, qualquer um. Vamos abrir ali na T63, bombando. Vamos abrir ali no Parque Amazônia, bombando. Vamos abrir no Setor Sul, está bombando. Todo lugar está bombando. Por quê? Vou te contar. Porque teve choro por essa cidade. Porque teve clamor por essa cidade. Porque teve intercessão por essa cidade. Isso não tem a ver comigo. Isso tem a ver com você. Isso tem a ver com os nossos pais espirituais. Então faça um favor, lava a boca para falar dos seus pais.
Lava a boca para falar dos homens de Deus que vieram antes de nós. Lava a boca para falar dos pastores que estão pastoreando nessa cidade há décadas. Homens de Deus, mulheres de Deus, que choraram para que eu e você hoje estivéssemos aqui. E aqui eu quero te lembrar que quando nós falamos de um contexto de avivamento, nós podemos declarar que todo avivamento necessariamente ele passa por 3 fases: o despertar dos santos, a colheita de almas e a reforma na sociedade. No Brasil, já de algumas décadas, nós temos experimentado de um despertar nos santos. E é por isso essa fome, esse ambiente de fome, esse ambiente de entrega. Você sabe, quando você está em um ambiente de gente faminta, o que é isso? Deus despertando os santos, Deus chacoalhando a igreja. Por outro lado, o ambiente de avivamento não é apenas um ambiente de fome por Deus, isso vem em primeiro lugar, mas é um ambiente de salvação. É gente nascendo de novo, é gente encontrando a Cristo, é gente ouvindo, é gente pregando o evangelho, gente ouvindo o evangelho, gente se convertendo ao evangelho, gente se batizando. Isso é avivamento. Agora, qual que é o terceiro estágio do avivamento? Creio eu, como nação brasileira, nós estamos na transição do segundo para o terceiro estágio do avivamento. E eu não estou falando que a obra está concluída. A obra, que eu estou me referindo, obviamente, não é a obra da cruz, né? É a missão aqui, na cidade de Goiânia, na nação brasileira. Mas é tanto mover que as estatísticas governamentais ou de institutos de pesquisa têm afirmado que daqui 9 anos, no ano de 2033, nós, os cristãos, inclusive evangélicos, protestantes, seremos 50% do Brasil. 50% do Brasil. Como assim? É como se, vamos pegar alguns irmãos que talvez são mais velhos, mais experientes. Pensa se há 20 anos atrás, se há 30 anos atrás, os nossos avós ou os nossos pais imaginariam um estágio desse. É muita graça, é por isso que a igreja está bombando. Não tem nada a ver com a gente. Mas eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Nós vamos ser 50% do Brasil. E o Brasil? Vamos conversar sobre o Brasil. Com quem que o Brasil se parece? O Brasil se parece com Cristo? O Brasil parece um pedaço do céu? Ou, talvez, existem algumas instituições nacionais que parecem um pedaço do inferno. Vamos lá. Os santos estão sendo despertados. As almas estão sendo colhidas. E a nação? Falar de escola. Mas vamos fazer o seguinte, não vamos começar pelas cristãs, não. Não vamos começar por lugares que professam a nossa fé. As escolas públicas, elas parecem um pedaço do céu ou parecem um pedaço do inferno? Como que anda o Congresso Nacional? Como que anda a Suprema Corte da Nação? Como que anda, por exemplo, os relacionamentos no mundo corporativo, nos negócios? Será que a maneira de um brasileiro fazer negócio é a luz da honestidade, a luz da transparência? Ou será que é a luz da corrupção, do desejo de tirar vantagem? A engrenagem desse país parece com o céu ou parece com outra coisa? Quero te falar uma coisa. Nós podemos ser metade dessa nação, mas o trabalho está longe de acabar. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Isso é avivamento completo. Se nós queremos, volta lá, se nós queremos construir um templo, nós precisamos de investir em discipulado. Nós precisamos. Sabe por quê? Porque o discipulado, ele vai tocar todas as áreas da nossa vida. O discipulado precisa influenciar o nosso comportamento na escola.
o nosso comportamento na faculdade, o nosso comportamento no mercado de trabalho, o nosso comportamento no almoço de família, o nosso comportamento nas rodas de conversas diárias. O Brasil foi evangelizado, mas agora o Brasil precisa ser discipulado. Pode avançar. Para encerrar a mensagem, eu gostaria de trazer um terceiro e último ponto. Meu primeiro ponto nesse dia de visão foi nós entendermos as 4 verdades e as 4 considerações a respeito de Jesus e a sua igreja, segundo Mateus capítulo 16. O segundo ponto da mensagem foi nós entendermos as 3 metáforas que o apóstolo Paulo usa em Efésios capítulo 2, para representar a igreja. Mas em último lugar, eu gostaria de trazer aqui uma discussão que venha ampliar o nosso entendimento do que significa ser igreja, do que significa edificar igreja. E acredito eu ser essa a parte mais especial da mensagem. Então, em terceiro lugar, eu quero propor para você uma discussão. Como Deus espera que a igreja viva? Se nós estamos falando, em abril nós vamos fazer 3 anos de igreja Emaús. Como que uma igreja tem que viver? Qual que é o estilo de vida da igreja? Qual que é o lifestyle da igreja? Você sabe que, acredito que todo teólogo sério, ele vai concordar que a principal descrição a respeito do estilo de vida de uma igreja é a descrição feita por Lucas, autor do livro de Atos, no final do capítulo 2. E é interessante, porque é literalmente, ali é o primórdio do primórdio, porque é no capítulo 2 que a igreja começa, uma vez que Jesus declarou a abertura dela em Mateus 16, mas em Atos 2 ela se manifestou. Lá no verso 42 em diante, nós temos Lucas descrevendo como que era o dia a dia da igreja. E aqui, gostaria que você abrisse, por gentileza, em Atos, capítulo 2. Vamos lá para o verso 42. Abra sua Bíblia, Atos, 5º livro do Novo Testamento, ou 44º livro da Bíblia. A Escritura diz, Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e as orações. Diga comigo, partir do pão e orações. Olha aqui para mim, essa é a maneira que eles viviam a igreja. E se você continuar, a Escritura diz que todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e o distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A minha proposta com você é você ter o entendimento de que a maneira com a qual o Senhor espera que nós vivamos como igreja é o estilo de vida de partir o pão. Precisamos de ter revelação do que é partir o pão. Partir o pão, mais do que simplesmente você imaginar você pegando um pão e dividindo ao meio, fala de um estilo de vida, aonde você avança para a maturidade da igreja.
E o que isso significa? E eu gosto de uma expressão usada pelo pastor Paulo Borges, aqui de Goiânia, que ele diz que nós, como igreja, precisamos avançar em maturidade. E você sabe aonde que está a maturidade? A maturidade está quando você deixa a expectativa de receber e assume a responsabilidade de dar. É como se você precisa hoje entender que você precisa se colocar nesse lugar aonde a sua responsabilidade de dar é maior do que a sua expectativa de receber. Você sabe por que tem tanta gente ferida com a igreja? Vou te contar, em primeiro lugar, porque essa pessoa não entendeu o que é ser igreja. E eu não estou falando aqui que não é lamentável todo e qualquer tipo de processo de abuso de autoridade, de abuso de liderança. Aliás, eu quero te falar uma coisa. Esses que fazem isso, eles não representam a Deus. Eles não representam a igreja de Deus. Mas o que eu estou querendo te dizer é que muitas vezes as pessoas se ferem porque elas estão com a expectativa errada do que é ser igreja. As pessoas se ferem porque elas não entenderam o significado de fazer parte disso que nós estamos fazendo. Gente, o que pulsa mais na sua veia? A expectativa do que alguém tem que fazer com você? Ou a sua postura de assumir a responsabilidade do que você está gerando em uma pessoa? Quando você vem para essa reunião, você vem com o intuito de ser servido, aonde você está em um restaurante, você começa a fazer os pedidos. Não, assim, essa música eu não gosto, não, coloca outra. Ah não, ainda bem que hoje é o Paulo, porque eu não gosto quando é o João. Ah não, olha, tomara que o pastor esteja inspirado, né? Porque senão Deus me livre. Onde você acha que você está? Você não está na sua casa, você está na casa de Deus. Você precisa abandonar a postura de achar que você está aqui para consumir. E você precisa de assumir a responsabilidade que você está aqui para entregar. Você sabe por quê? Porque nós entregamos porque Ele se entregou por nós primeiro. E hoje eu quero te trazer com muito amor e carinho algumas considerações a respeito do que significa partir o pão. E você sabe qual que é a primeira delas? É que nós não partimos o pão por conveniência, mas nós partimos o pão por obediência. Sabe o que é isso? Se você achar que o que você tem que fazer, ou como você tem que viver, está atrelado ao seu estado emocional, ao seu estado físico, e aqui eu não estou falando quando verdadeiramente você está limitado, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou falando a respeito da disposição do seu coração. Eu não faço, eu não sou, eu não manifesto, porque a situação está favorável, porque está tudo bem. Eu faço porque é o que eu tenho que fazer, é a responsabilidade que eu assumi. Nós não partimos o pão por conveniência, nós partimos o pão por obediência. E aqui eu quero trazer luz para você a respeito de algo que o apóstolo Paulo, ele diz quando ele escreve aos Coríntios. Vamos comigo, primeira carta aos Coríntios, é só você andar 2 livros aí do livro que você abriu por último, capítulo 11, vamos lá para o verso 23, 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. A Escritura diz, o apóstolo Paulo fala, porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. Você sabe que só daqui nós já temos um princípio que norteia muita coisa do que eu vou falar. O apóstolo Paulo, ele recebeu e ele transmitiu. O problema da nossa geração é que tem muita gente recebendo e não transmitindo. Também, por outro lado, existem outras pessoas que querem transmitir aquilo que elas nunca receberam. Existe uma ordem a respeito de quem exerce o ministério. Primeiro eu recebo, para depois eu transmitir.
Mas, uma vez que eu recebo, eu não tenho a opção de não transmitir. A Escritura continua dizendo que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, diga assim comigo, na noite em que foi traído. A Escritura diz, verso 24, final do 23, pegou o pão, e no 24, deu graças, partiu e disse. Interessante, que fala que Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou o pão, ele deu graças e ele partiu. Mas sabe por que eu li com você? Para chamar a atenção a respeito da citação do apóstolo. Qual que é a citação que o apóstolo diz? Que Jesus partiu o pão na noite em que ele foi traído. Sabe o que significa? Que nós não partimos o pão por conveniência. Nós partimos o pão por obediência. Você acha que era uma noite conveniente para ele? Você acha que era uma noite agradável, uma noite tranquila? A noite estava linda, as estrelas brilhando, a lua cheia. Uma noite épica, maravilhosa, esplendorosa. Não, não, não. Era aquela noite mais escura. Na noite em que foi traído. Na noite mais escura da sua vida, o que você faz? Você para de fazer? Amados, infelizmente, tem muita gente deixando de ser igreja, porque usa como desculpa a noite escura para não partir o pão. Família, nós somos igreja nas casas. Talvez você fala, pastor, eu tinha muita vontade de abrir minha casa, mas eu não a abro porque ela é pequena. Quero te falar uma coisa, não tem problema. Você pode abrir sua casa pequena, porque você não abre a sua casa pelo tamanho dela. O fato de você abrir a sua casa para receber a igreja, não fala do tamanho da casa, fala do tamanho do seu coração. Eu fico imaginando um monte de gente para aquela casinha pequena, aprendendo com o seu coração. Talvez a pessoa que vai ter uma casa grande, vai ser inspirado pela sua atitude. Você sabe por quê? Nós não partimos o pão por conveniência, nós partimos o pão por obediência. O mover de Deus vai acontecer nesse dia que nós tivermos uma santa disposição, não de nos colocarmos em uma posição de sanguessugas que queremos receber, mas quando nós nos colocarmos em uma posição de doadores que desejam entregar. Amados, Jesus partiu o pão na noite em que ele foi traído. Muitas vezes nós vivemos tantos processos e nós acabamos que por pegar essa circunstância desfavorável para ser um instrumento de apoio à nossa falta de consagração, à nossa falta de fidelidade, à nossa falta de generosidade. Ontem, eu até parei por um instante, eu estava preparando a palavra, eu abri a Escritura, e eu fui ler, eu fui meditar em cima da história daquela oferta da viúva, aquela viúva que entregou 2 moedas. É interessante porque a Escritura diz que Jesus estava lá sentado, assistindo as pessoas fazendo isso, e eu penso que isso é uma clara referência ao fato de que é isso mesmo. Jesus, ele assiste o que nós estamos fazendo, porque um dia nós iremos comparecer diante dele, porque ele está nessa posição de assistir. Você sabe, nós não estamos na posição de assistir. E hoje em dia tem tanta gente querendo ocupar o lugar de Jesus, que são pessoas que querem sentar assistindo o que os outros estão fazendo, a entrega que os outros estão dando, para querer dizer qual é o coração dos outros. Essa posição é de Jesus, não é sua. A sua posição não é de assistir e comentar o que o outro está fazendo, a sua posição é de fazer. A sua posição é de entregar. A sua posição é de ofertar. E a sua posição não é de julgar nesse aspecto, é de ser julgado por Deus. Então, se você está achando aí que está faltando igreja séria, então seja igreja séria. Se você está achando que tem muita hipocrisia, então seja de verdade. Está entendendo a proposta do Evangelho? E nesse contexto, então, Jesus vira e diz: essa mulher,
entregou mais do que todo mundo, porque Jesus não estava falando do valor financeiro, Jesus está falando da disposição do coração, porque ele disse: está todo mundo dando do que está sobrando, e essa mulher está entregando tudo que tem. Consagração não é você dar o que sobra. Eu não estou na hora ainda de me envolver com aquilo que Deus está fazendo, porque você sabe, né? Eu trabalho, eu faço faculdade, eu faço isso, eu faço menino, eu faço papagaio, faço periquito. Ei, você está dando o que para Deus? Você está dando a sobra para Deus? Quer te falar, Deus não está nem aí para sua sobra. O pior é a gente dando a sobra e Deus não está nem recebendo o que você está dando. E ainda sobra para você uma dor de cabeça. Então quer te falar, nossa, você é o pior de todos, o morno, Deus vai te vomitar. Deus está atrás de gente que está dando tudo. Deus está atrás de gente que está se entregando por completo. Deus não foi feito para ficar com a sua sobra. Você pertence a Ele. Eu não estou falando do que você tem que fazer ou deixar de fazer. Eu estou falando da postura que você tem que assumir. Eu estou falando do coração que você tem que ter. E você vai andar de acordo com a sua revelação. Você não vai andar porque alguém vai pedir para você fazer alguma coisa, mas os seus olhos precisam ser abertos, que na noite em que ele foi traído, ele partiu o pão. Eu não parto o pão por conveniência, eu parto o pão por obediência. Aquela mulher entregou mais que todo mundo, porque ela não deu do que estava sobrando, ela deu do que ela tinha. Porque aquela mulher não colocou na limitação financeira desculpa para não ser generosa. Porque a generosidade não fala da sua condição bancária, a generosidade fala da sua condição interior. Fala do que está aí dentro. Não fala do que está no banco, fala do que está no coração. Precisamos de aprender a partir o pão. Seja a resposta da sua oração. Seja a resposta. Eu fico pensando se a nossa igreja, você sabe, é muito gostoso adorar aqui. Olha, eu confesso para você que eu acho que um dos momentos mais prazerosos da minha semana é quando nós estamos adorando junto com a igreja, irmãos. Vou te contar uma coisa. Tem dia que eu pego o celular, eu vou para o rolo de câmera só para ficar assistindo a nossa igreja adorando. Porque eu amo. E nesse contexto eu fico pensando, se nós hoje nos levantássemos para dizer: Senhor, faz aqui, faz de novo, dá-nos almas. Você sabe que nós possamos intensificar o nosso clamor. Dai-nos almas. Nós vamos ter uma semana da consagração que a gente possa clamar por almas. Senhor, dai-nos almas, senão eu morro. Lembra de clamores como esse? Clamor de Ana: Senhor, me dá um filho. Você tem que clamar por filhos espirituais. Senhor, me dá um filho. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu fico pensando, e se Deus respondesse a nossa oração? Se Deus falasse: tudo bem então, em 2024, 1000 pessoas vão nascer de novo na igreja Emaús. Só 5 améns? Se em 2024, 1000 pessoas nascerem de novo na igreja Emaús, eu te pergunto, o que é que nós vamos fazer com essas 1000 pessoas? Quem que vai cuidar delas? Quem que vai discipulá-las? Será que nós temos tempo para cuidar daquelas pessoas que nós pedimos para Deus nos enviar? Então, não é sobre nós fazermos a partir do momento que nós recebemos. Na realidade é o seguinte: Deus só entrega para quem já faz. Ao que tem mais se lhe dará, ao que não tem, até o que tem vai ser tirado. Deus está à procura de fidelidade. Mas, em segundo lugar, a respeito do partir do pão, é que, pode passar, quando partimos o pão, recebemos revelação. No caminho para a aldeia de Emaús, Lucas capítulo 24, eu não vou abrir, eu vou citar, nós sabemos isso aqui de cor. 2 discípulos estavam lá andando, lamentando a morte de Jesus, até que Jesus aparece para eles no caminho. Jesus começa a compartilhar acerca das histórias da Bíblia, mas eles não reconhecem que era Jesus. Depois, quando eles souberam que era Jesus, eles mesmos disseram: bem que a gente percebeu que o nosso coração pegava fogo enquanto ele falava. Mas sabe o que é poderoso? Que a Escritura diz que quando eles entraram dentro da casa, qual foi o momento em que eles perceberam que era Jesus? Eles perceberam que era Jesus, não quando eles comeram o pão, mas quando eles partiram o pão.
A Escritura diz que no momento que eles partiram o pão, os olhos deles foram abertos. Sabe o que isso significa? Que Cristo não é visto quando o pão é comido, Cristo é visto quando o pão é partido. O que isso significa? Que quanto mais você parte o pão, mais você recebe revelação. Quanto mais igreja você é, mais orvalho fresco vai chover do céu sobre a tua cabeça. Quanto mais você entrega, mais você recebe. O apóstolo Paulo falou: eu recebi e eu transmiti. Quanto mais eu transmito, mais eu recebo. O que isso nos mostra? Isso nos mostra uma coisa: se nós estamos atrás de revelação, se nós queremos ver a Cristo, nós precisamos de começar a entregar aquilo que nós temos recebido. E tem muita gente comendo aquilo que tem que ser partido. O pecado entrou porque um homem comeu o que não devia. Mas a salvação chegou porque um homem partiu o que ele era. Não era nem o que ele tinha, o que ele era. Jesus foi partido. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E a Escritura diz que ele foi açoitado, ele foi cuspido, ele foi zombado, e ele se entregou por amor de nós. Quero te falar uma coisa: é impossível fazer igreja para gente que é só consumista, porque nada que a gente fizer vai saciar a sua fome. Só tem como viver igreja com quem assumiu a postura de intimidade e de maturidade. Você sabe que o diálogo de Jesus com aquela mulher samaritana, capítulo 4 do Evangelho de João, é algo muito poderoso, porque aquela mulher foi lá no poço para pegar água, ela estava com o cântaro dela vazio, mas Jesus virou para ela e falou: quero te contar uma coisa, eu vou te dar uma água que você nunca mais vai ter sede. Sabe por quê? Porque a partir de agora eu vou transformar você. Você vai deixar de ser cântaro e vai se tornar fonte. O cântaro ele fica vazio, mas a fonte ela é inesgotável. O cântaro ele quer receber, mas a fonte quer dar. A proposta de Deus para a salvação é nós nos tornarmos um instrumento de fonte. E aí eu fico pensando, se a gente vem cultuar Deus em uma reunião dos santos, aonde não é só gente faminta que vem, mas é gente doadora que chega no culto. Ah, que saudade daqueles cultos, cheia daquelas irmãs profetas, que elas olham para você, já chega no culto te encarando. Você fica com medo delas, sabe por quê? Porque elas têm a verdade. Elas estão cheias da verdade. Ela vira para você e ela entrega o que ela recebeu. Que haja em nós esse ambiente de entrega, esse ambiente de liberdade para entregar. O problema é que você vem para o culto definhando. Você vem definhando, você vem morto, parece um zumbi. Todo mundo em pé adorando, você está sentado. Acorda, melhor, nasce. Foi sem querer. Ei, nós precisamos de entender que, em outras palavras, eu estou transmitindo porque eu estou comendo. Olha, sabe por que eu estou aqui ensinando? Porque eu me assentei para aprender. Para preparar essa mensagem, eu li e ouvi 6 homens de Deus. Eu li e ouvi Theo Hayashi. Eu li e ouvi Douglas Gonçalves. Eu li e ouvi Hernandes Dias Lopes. Eu li e ouvi Luciano Subirá. Eu li e ouvi Paulo Borges. E eu li e ouvi Dênio Lara Júnior para preparar isso que eu estou falando para você. Por isso que eu posso vir te entregar, porque eu comi. O problema é que tem muita gente faminta querendo cozinhar. Você precisa, amado, de comer. Você precisa de comer para você ter o que destilar da sua boca. Você tem que estar cheio para transbordar. Sabe o que vai acontecer essa semana? Vou te contar. Deus vai me dar mais.
Deus vai me dar mais. Nessa semana eu vou comer mais. Sabe o que eu vou fazer com você domingo que vem? Eu vou te servir mais. Tem mais, sabe por quê? Porque quanto mais eu saio para comer, mais Deus me dá. Amados, eu quero te dizer, durante a semana você tem que se alimentar, porque domingo no culto você vai começar a distribuir. Domingo no culto você já vai começar abraçando um, profetizando para o outro, beijando o outro, entregando uma profecia para o outro, ofertando a vida do outro. Essa é a reunião da igreja. Essa é a reunião da igreja. Aí, os nossos olhos se abrem. Mas em último lugar, quando partimos o pão, desfrutamos de multiplicação. Sabe o que isso significa? Que quando, ao invés de comer, nós entregamos, multiplicação acontece. Você sabe que Jesus só alimentou uma multidão porque teve um garotinho que não comeu o seu lanche, porque teve um garotinho que preferiu entregar o lanche que tinha nas mãos. Ele preferiu, ao invés de saciar, ao invés de viver aquilo que para ele era cômodo, ele preferiu ser um agente de transformação. Só que é o seguinte, aquele garoto só tinha 5 pães e só de homens tinham 5.000. E alguém poderia pensar, o que é 5 pães para 5.000? Na sua mão não é nada, mas na mão de Jesus é tudo. Então para com esse negócio de achar que o que você tem é insuficiente. Para com esse negócio de achar que o que você tem é pouco. Porque na realidade, você não deixa de entregar, não é porque você acha que é pouco, é porque você não tem a disposição de dar o pouco que você tem. Por isso que você nunca vai ser colocado sobre o muito. Deixa eu fazer uma pergunta. Se Deus te prosperar, Ele perde um mergulhador ou Ele ganha uma cidade? Ele perde um homem ou Ele ganha uma igreja? O que acontece se Deus te prosperar? O que acontece se Deus começar a responder a sua oração? Deus é tão bondoso que tem oração que Ele não responde, porque Ele sabe que talvez, na situação que nós estamos, se Ele nos entregar, isso vai nos afastar dEle mesmo. E Ele te ama e Ele é ciumento. Quem que ganha? Eu conheço um homem que eu sou muito impactado pela história de vida dele. Um homem de Deus. Ele tinha um desejo muito grande de ter uma chácara para poder desfrutar de tempo com a sua família, para poder no final de semana pegar a família, ver os meninos crescendo naquele ambiente de paz e tranquilidade. O tempo se passou e ele prosperou. Sabe o que aconteceu? Foi prosperando, até que ele construiu uma chácara. Ele teve dinheiro para ter a chácara que ele gostaria. Você sabe que um dia Deus começou a incomodar o coração dele. Ele foi impactado por uma visão que Deus iria usar chácaras na cidade para salvar pessoas, aonde reuniões, encontros evangelísticos aconteceram em chácaras. Naquele momento ele pensou, agora eu acho que eu entendi porque que Deus me deu uma chácara. Sabe o que ele fez? Ele ofertou a chácara que ele tinha. Com essa chácara, a igreja que ele participava construiu a primeira chácara dela. E hoje já se fazem quase 20 anos que em todos os finais de semana existem pessoas nascendo de novo nessa chácara que um dia foi ofertada. Eu quero te perguntar, qual será que vai ser o galardão desse homem? Sabe por quê? Porque o pão que a gente parte, ele multiplica. A escritura diz, em João capítulo 6, que quando aquele garoto entregou tudo que tinha, Jesus pegou aquele pão e tendo dado graças, igual ele fez depois na noite em que ele foi traído, ele repartiu o pão. Nas versões NVI, NT, HL, Nova Tradução Linguagem de hoje, a escritura diz que Jesus partiu o pão. Ele começou a entregar e houve grande multiplicação. Nós vamos fazer 3 coisas aqui. Fazer 3 coisas aqui agora, antes do culto acabar.
Pode apagar as luzes, nós vamos passar o vídeo primeiro. Queria que você, antes de passar o vídeo, nós vamos passar primeiro aquele vídeo antigo, depois o vídeo das informações dessa semana. Quero te falar uma coisa. Você está aqui hoje porque há 2 anos atrás teve gente que decidiu partir o pão. Enquanto eu preparava essa mensagem, sabe o que o Espírito Santo me lembrou? O Espírito Santo me lembrou de um vídeo que a nossa igreja produziu há 2 anos atrás. E eu senti de passar esse vídeo nesse momento do culto.